Boa noite, meus queridos irmãos. É com muita alegria que iniciamos mais um estudo libertador, iluminador e confortador do Evangelho de Jesus. O capítulo sorteado na noite de hoje foi o capítulo 17. Uma orientação que Jesus coloca no Evangelho, no sermão: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, que Kardec transformou no título desse capítulo 17. E o item sorteado por nós, situado no item 5, é a parábola do semeador. Uma parábola maravilhosa do Cristo, como todas são, mas essa tem uma característica peculiar. Ela faz parte do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde se encontra o conhecido Sermão das Parábolas, onde Jesus traz luzes, ensinamentos maravilhosos para todos nós. E a parábola que Kardec escolheu, parábola do semeador, está em Mateus 13, 18 a 23. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Vamos situar aqui a colocação de Mateus, que Jesus, tendo saído da casa, a casa aqui é a casa de Pedro, que ficava às margens do Mar da Galileia, e ele sentou-se perto do mar, aqui o Mar da Galileia, e uma grande multidão estava ali. E por isso ele subiu num barco, ficou dentro do lago, do nosso grande e belo Mar da Galileia, onde ele se inicia o seu ministério na Galileia, esta grande parábola, este grande ensinamento, esta grande metáfora espiritual. Ele disse que um semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros dos céus a comeram. Outra semente caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu entre os espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. E, enfim, a última caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 por 1 e outros 30 por 1. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Mateus 13, de 1 a 9. Ora, Jesus dá explicações sobre essa parábola a partir do capítulo 13, dos versículos 18 a 23. E ele, que embora muitos digam que ele trazia mistérios para que os que veem não enxerguem, os que escutam não entendam, não entendo bem assim essa colocação de muitos estudiosos, porque Jesus explica essa parábola para nós. Ele diz que todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito antagonista, ou opositor, ou maligno, ou satânico, porque a palavra satã em hebraico significa opositor. O espírito que se opõe à mensagem dele vem e arrebata o que tinha sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. E aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo, a ilusão da riqueza sufocam em si mesmo essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra
é aquele que escuta a palavra, que presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Maravilhosa esta parábola do Cristo, que cai muito bem neste momento, porque nós, há quanto tempo temos sido chamados para esse momento? Jesus nos preparou e ele começa o seu ministério narrando essa parábola magnífica, que parece uma parábola de agricultura, mas na verdade a expressão zera, em hebraico, semente, tem um significado muito mais profundo. Por isso que ele não falou um agricultor saiu a plantar ou a semear. Ele fala o semeador, referindo-se a ele próprio, que naquele momento iniciava o seu ministério na Galiléia, às margens, aliás, dentro do mar da Galiléia, sentado em um barco, onde ele escolhe o conhecido terceiro sermão maravilhoso dos seus ensinamentos, que é o sermão das parábolas, que sucedeu o sermão do capítulo 10, que é o sermão dos discípulos ou apóstolos, e o primeiro, que foi o sermão do monte, nos capítulos 5 a 7. Então, esse sermão do capítulo 13, conhecido como sermão das parábolas, Jesus começa narrando a parábola do semeador, a semente. Metaforicamente ou parabolicamente falando, ele estava lançando sobre nós, sobre a humanidade, a sua semente de amor, de vida, de luz, de fraternidade, de proteção e de aconchego. E nós não podemos esquecer a responsabilidade que temos diante desses ensinamentos do Mestre, que nunca passaram, que já se vão 2000 anos além do tempo que ele narrou essa parábola. E nós ainda não a compreendemos, embora ele tenha tido a preocupação de explicar. E nós estamos, depois de 2018 anos, 2020 anos depois, ainda claudicando, ainda inseguros, ainda deixando que a sua semente caia no sol, ou caia na beira do caminho, ou caia entre os espinhos, ou entre um solo pedregoso, ainda ligado, como Jesus bem diz aqui, às coisas do mundo, às coisas da matéria. Aqueles que a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e tornam infrutífera. São aqueles que trocam o material, o espiritual, pelo material. Aqueles que não valorizam essa semente de vida, porque a semente, o zera também, é a semente, é a célula maternal e humana que origina a vida. Tem o mesmo significado. Em hebraico, a semente que é jogada no solo, como a semente que fecunda o óvulo feminino, é a mesma, tem o mesmo significado. Por isso que Jesus, como diz que veio para que todos tenham vida, a sua semente traz vida, porque ela em si, em sua concepção original, no seu significado, ela já representa vida. Portanto, meus irmãos, vamos refletir sobre esta grande mensagem e este grande convite de Jesus. Não deixemos que nesse momento que passamos, as sementes sejam sufocadas no caminho, entre os espinhos ou em terreno pedregoso. Vamos deixar que ela cale, desça, sedimente e ganhe raízes e frutos em nossos corações. Porque só assim não perderemos a sintonia com Ele, que veio cogitar de todos nós a prática, a realização plena nas nossas atitudes, aquilo que Ele deixou como semente do amor que deve se multiplicar em nossos corações. Vamos pedir a Ele que permita ao Dr. Bezerra de Menezes que venha neste momento
em nosso auxílio e que nós que estamos unidos e reunidos em seu nome possamos ser multiplicadores desta semente neste momento entre aqueles que sofrem, aqueles que estão dando a vida como lição para todos nós, aqueles que estão se dedicando a promover a saúde, representado pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos assistentes na saúde, a todos aqueles que estão preocupados em colocar neste momento uma palavra de conforto, uma fé, uma confiança, uma força, na certeza de que não estamos sós e que o Dr. Bezerra de Menezes venha trazer com a sua equipe de amor, sua falange de luz e de bênçãos, as luzes de que necessitamos neste momento. Abençoa, Jesus, os lares de todos aqueles que se encontram neste momento reclusos, o grupo de risco, porque está lidando com os doentes, o grupo de risco representado pelos militares, pelos bombeiros, pela turma da segurança, que Jesus possa dar-lhes a força e a iluminação e a assistência de que necessitam para cumprir com dignidade e com amor a todos aqueles que estão, as famílias que estão perdendo entes queridos em todos os sentidos, aqueles que desencarnaram hoje, aqueles que estão passando pela dor da perda de um ente querido, você que está só em sua casa, você não se sinta abandonado nesse momento. Você que é do grupo de risco e precisa ficar em casa e se encontra sozinho ou sozinha, nós pedimos nesse momento a Jesus que lhe dê toda a assistência e todo o conforto, força e confiança e esperança de que você necessita. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique esta água que está nos nossos ambientes familiares para que sejamos beneficiados com o uso dela. E a você, querido irmão, que esta noite seja de tranquilidade, que amanhã seja um novo dia, com mais luz, com mais esperança e certeza de que Jesus está conosco e que Ele permaneça com você esta noite, amanhã e sempre. Que assim seja.